João 20, a partir do versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: "Vimos o Senhor." Mas ele lhes disse: "Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser minha mão no seu lado, não crerei." Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." E Jesus disse a Tomé: "Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia." Disse-lhe Tomé: "Senhor meu e Deus meu." Então Jesus lhe disse: "Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram." Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Oremos. Pai querido, obrigado por esse dia, que a gente pode celebrar a Páscoa, a ressurreição do Senhor. E nessa hora que vamos meditar em Tua Palavra, que o nosso coração possa ser quebrantado mais uma vez. Que a gente possa também ser despertado pelo Teu Espírito a termos a inteligência da fé. A inteligência que conquista a dúvida. A inteligência que também se humilha diante de Ti e diz: "Senhor meu e Deus meu." Nos ajude nessa manhã, Pai, a renovar a nossa esperança, o nosso amor e a nossa piedade diante do Senhor, ressurreto, vivo e no meio de nós. Obrigado por Tua Palavra, obrigado por esse momento que podemos meditar sobre ela. Que o Senhor desvenda os nossos corações, para que a gente possa entender o recado do Senhor para a gente hoje. Amém. O que aconteceria se tivéssemos a certeza de que Jesus não ressuscitou? O que aconteceria se em algum momento tivéssemos a convicção, com base em evidências arqueológicas, que Jesus não ressuscitou porque encontramos o corpo dele? Em outras palavras, a pergunta poderia ser reformulada da seguinte maneira: por que é tão importante para os cristãos a ressurreição de Cristo Jesus? Por que é tão capital para a igreja, para quem serve a Jesus e quem serve ao reino de Deus, a crença na ressurreição de Jesus dentre os mortos? É muito interessante quando a gente fala sobre a ressurreição de Cristo, porque a gente toca exatamente no ponto que é fundamental em termos de sustentabilidade da fé de uma igreja em Deus. Não faz, acho que pouco tempo, acho que faz até muito tempo, em que um filme que alguns de vocês devem ter assistido trabalhou de alguma maneira essa questão. Chama-se O Corpo. Lembra desse filme? O filme é a história, é com Antônio Bandeiras. Ele é um padre que foi convocado para uma espécie de investigação, porque um outro padre, que era arqueólogo e que estava em Jerusalém, havia descoberto uma ossada, e esta ossada apresentava detalhes
tão cruciais e tão similares a Jesus, que ele começou a questionar a ressurreição de Cristo, a viabilidade da ressurreição de Cristo. Então esse outro padre que o Antônio Bandeiras vai representar, ele vai até Jerusalém, ele se chama Gutierrez, vai a Jerusalém, e chegando em Jerusalém, ele se encontra com esse padre, e a primeira coisa que ele vai fazer, vai perguntar para esse padre arqueólogo é o seguinte: escuta, o que está acontecendo? Você não crê mais na ressurreição de Cristo? É isso que aconteceu? Ele falou: não, eu não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que depois que eu encontrei essa ossada, veja, há marcas nesta ossada, nos pulsos e nos pés, de oxidação. As pernas dessa ossada não foram quebradas, e você sabe muito bem que toda a crucificação e todo o processo de crucificação no contexto do Império Romano é um processo em que se termina com as pernas do crucificado quebradas. E elas não foram quebradas, isso não é comum, essa ossada, as pernas não estão quebradas. A gente já encontrou várias ossadas de gente que foi crucificada, mas as pernas estavam quebradas. E a única narrativa que a gente teria diferente disso é exatamente a de Jesus, em que as pernas não foram quebradas. E essa ossada justamente não tem as pernas quebradas. Como não bastasse isso, a gente tem no crânio marcas, neste crânio, dos espinhos. Então as evidências estão ali. E ele disse: então por causa disso o senhor não crê mais que Jesus ressuscitou? Ele disse: não é que eu não creio mais que Jesus ressuscitou. Eu não consigo mais acreditar que eu creio. Porque ele era um arqueólogo. E como arqueólogo, ele estava diante de evidências que para ele eram fundamentais para sustentar a fé dele. É muito curioso porque, no fundo, toda a nossa questão sobre a ressurreição de Cristo é, como C.S. Lewis já disse em outra ocasião, ela é uma questão que sempre vai envolver o homem moderno, que tem uma espécie de inclinação exagerada a um certo tipo de perspectiva científica, e que ele vai chamar de snobismo cronológico. O que é isso? Nós, modernos, entendemos muito bem de ciência, mas aquele povo que escreveu a Bíblia, eles não entendem de ciência, eles não sabem o que é uma evidência, eles não sabem o que é um fato científico, o que é de fato comprovar uma verdade. E aí o Lewis faz isso, uma crítica interessantíssima sobre toda essa tentativa que, de alguma forma, está presente na ciência moderna, de desacreditar na ressurreição de Cristo, por ela não ser um fato concreto ou que possa ser experimentado em outras ocasiões, e porque não faz parte desse processo científico de repetição, como não se tem outra situação no mundo onde a gente possa ver a ressurreição acontecendo a todos os dias. Então, obviamente, isso só pode ter sido fruto da imaginação. Muitos teólogos cristãos do final do século XIX para o XX também embarcaram nessa. E como esse padre arqueólogo, eles chegaram à conclusão de que Jesus ele não poderia ter ressuscitado dentre os mortos. Um deles, chamado Bultmann, dizia o seguinte: Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas se você perguntasse para ele o seguinte: mas você crê que ele ressuscitou em carne e osso? Ele diria: ah, não, em carne e osso não, ressuscitou na mente dos discípulos. A ressurreição de Cristo é apenas um produto da imaginação. Tem uma historinha que inclusive conta sobre Bultmann, que é a seguinte, né? Diz que encontraram realmente o corpo de Cristo. E aí, quando chegou essa notícia para o Papa disse assim: não, agora a gente precisa dar um jeito de esconder esse corpo. As pessoas não podem saber disso, porque senão acabou o cristianismo. Não dá mais para sustentar o cristianismo se o corpo de Cristo está aí. Aí disse que a mesma notícia chegou a Billy Graham. Aí quando o Billy Graham disse: é verdade, acharam o corpo. Meu Deus, acharam o corpo de Cristo. Ai, meu Deus. E aí pulou de um prédio e se suicidou. Aí quando chegou a notícia para o Bultmann, disse assim: olha, descobriram o corpo de Cristo. O Bultmann disse: não é que ele existiu? Ou seja, toda a perspectiva já é uma perspectiva cética
Já não mais em relação à ressurreição de Cristo, mas até a figura de Jesus. E não é por alguém que se diz ateu, mas por alguém que de alguma forma tenta responder ao clamor de um ceticismo e de uma dúvida que tem atravessado e sido espinhosa para o homem ocidental por pelo menos 2000 anos. São 2000 anos que Jesus não passa na garganta e na goela da ciência moderna. Não estou falando da ciência, mas desta ciência que ficou marcada pelas evidências. Eu só posso crer, eu só posso fundamentar minha crença se eu tiver evidências, se eu tiver provas, se eu conseguir explicar, aí eu posso crer. A gente poderia fazer um teste rapidinho sobre isso para a gente perceber que essa perspectiva científica ela já não funciona. Se eu pedir para você me explicar, por exemplo, como é que você consegue mandar um e-mail hoje daqui e esse e-mail chegar em poucos instantes ou em fração de segundos em outro continente, você talvez, olha, eu sei que aperta aqui o Enter. E eu sei que minha filha recebe o e-mail lá do outro lado do planeta. Mas se você pedir para explicar, alguns vão saber, outros não vão saber. Então significa que se você não sabe explicar, você não pode crer que quando você apertar o Enter ali, o e-mail vai chegar do outro lado? Será que para a gente crer, a gente precisa ter explicação de tudo? E para ser verdadeiro, a gente precisa saber explicar? Me parece que a gente precisa colocar o dedo na ferida da ciência. O dedo na ferida da dúvida. E duvidar da dúvida. É muito interessante quando a gente olha para esse texto que fala sobre a ressurreição de Jesus. E quando eu olho para esse texto, eu começo a pensar em pelo menos três pessoas, ou três tipos de pessoa, que a gente poderia entender a reação em relação a esse texto. O primeiro tipo de pessoa, a gente vai chamar aqui de cética, a pessoa cética, ou o cético. Quem é o cético? O cético é aquele que diz o seguinte, olha, eu resolvi pautar a minha vida em certezas. O que eu posso explicar, onde eu tenho fundamentos, evidências para sustentar a minha crença, a minha posição, eu vou me posicionar. Agora, crença, eu não vou aceitar, porque crenças, elas são coisas infantis, são coisas de gente ignorante, gente inculta, gente fanática, gente que não desenvolve a sua inteligência. Então, pessoas não inteligentes são pessoas que se entregam a crenças e tomam decisões com base em crenças. Eu sou um cético, e porque eu sou cético, eu não vou pautar minha vida em nenhuma crença. Esse tipo de ceticismo eu vou chamar aqui de ceticismo ingênuo. É aquele cético que vai dizer o seguinte, onde estiver alguma crença, eu não vou poder fundamentar minha vida, porque eu só vou fundamentar minha vida em certezas. Quando a gente se depara com um cético que pensa exatamente dessa forma, que só vai se pautar em certezas, eu me lembro de uma palestra onde um cético estava fazendo a defesa desse posicionamento. E ele dizia o seguinte, olha gente, quem baseia a vida em crenças, principalmente as crenças religiosas, são pessoas estúpidas, são pessoas ignorantes, pessoas que não têm cultura, e pessoas que não conseguiram dar um passo além da sua racionalidade, e por isso são escravas de uma religião e não têm autonomia para tomar decisões, para de fato assumir a sua existência no mundo. Então pessoas que se fundamentam em crenças são pessoas estúpidas. E aí um velhinho deu uma volta na sessão de perguntas, chegou até o microfone, disse, posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode. Disse, o senhor acredita em tudo isso que o senhor acabou de dizer? Ele disse, creio. Ele disse, muito obrigado. Foi embora. E todo mundo teve essa mesma reação que você teve. Começou a rir. Porque ele se deu conta de que ele precisa acreditar, inclusive, no que ele diz acreditar. De que ele não pode se livrar das crenças. Por isso o cético que diz, olha, eu não tenho crenças, ele estaria numa posição de extrema ingenuidade, porque ele está buscando
apenas fundamentos para a vida, incertezas. E isso não dá para acontecer em nenhuma circunstância. Isso é ingenuidade. A gente vai se posicionar na vida e boa parte dos nossos posicionamentos, eles serão fundamentados em crenças. Em crenças que muitas vezes a gente não vai ter fundamento e não vai conseguir explicar, mas simplesmente elas são fundamentais para a gente decidir a nossa vida, para a gente tomar decisões poderosas na nossa vida. Mas existe uma segunda classe de pessoas, que é a classe que eu gostaria de chamar da classe dos cínicos. E aqui a palavra cínico não é aquela palavra que a gente usa quando a gente, de uma maneira bastante delicada, quer elogiar alguém. Mas eu estou chamando aqui de cínico aquela figura do filósofo antigo que entendia o seguinte: olha, uma vez que eu tenho evidências para não crer mais no que eu creio, mas eu não consigo me livrar da crença, então eu faço um acordo comigo. O acordo é o seguinte: eu vou fazer de conta que eu acredito, mesmo minha razão não conseguindo conceber a crença. E o nome disso é cinismo. O cinismo é toda atitude que alguém toma na vida quando ela não consegue entender alguma coisa e ela diz assim: isso aqui, olha, por mais que não seja plausível, eu vou dar esse salto aqui, esse salto de fé, porque é melhor crer em alguma coisa do que não crer em nada. Então, o cínico é aquele tipo de atitude no mundo em que você simplesmente pode repetir que crê, por exemplo, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas se você perguntar, mas você crê que ele ressuscitou em carne e osso? A pessoa vai dizer, veja bem, a gente tem que entender uma perspectiva poética do texto. A gente tem que perceber que aquelas pessoas, elas não são cientistas, elas estão fazendo descrições da vida e são criações poéticas. A gente tem que entender dentro dessa via do imaginário, dessa via desse campo lúdico da religião. Então, por esse caminho, a gente não pode entrar, a gente tem que entrar pelo caminho da poética, a gente tem que entender a beleza da religião, a beleza que tem a ressurreição de Cristo Jesus. Mas se ele ressuscitou, vamos deixar essa questão de lado, porque o importante é o seguinte, é que a gente crê. Se ele ressuscitou em carne e osso ou não, pouco importa. No entanto, a gente não consegue dar uma explicação do porquê a ressurreição de Cristo provocou essa revolução que faz você estar hoje aqui. E não só você, mas milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo se reunindo hoje para celebrar a ressurreição de Cristo Jesus, porque foi ali que a igreja nasceu. Mas aí vem a terceira e última figura, que é a figura do crente simplista. E eu queria me dedicar em especial à figura deste crente simplista. O que é o crente simplista? O crente simplista é aquele que é o seguinte, ele vai olhar para o texto e dizer assim, gente, Jesus é simples. A palavra de Deus é a coisa mais simples do mundo. Os teólogos é que complicam, falam o que a gente já sabe com palavras que a gente não entende. Então é o seguinte, a coisa é muito simples, é muito fácil de entender. Veja, Jesus contava parábolas, contava historinhas, ele era muito didático, ele não complicava as coisas. A gente é que complica, a gente tem que aprender a simplificar as coisas. C.S. Lewis, num livro que você não poderia passar dessa vida para outra sem ler, que se chama Cristianismo Puro e Simples, ele diz, num dos capítulos, logo depois que ele faz uma crítica ao ateísmo e apresenta o argumento moral para mostrar por que o ateísmo é por demais simplista, ele vai fazer um segundo movimento, que é apresentar argumentos contra um certo cristianismo que ele vai chamar de cristianismo simplista. Que é aquele cristianismo que eu estou me referindo hoje aqui. Aquele cristianismo que diz assim, olha, você não precisa procurar evidências para o que você crê, você também não pode dizer que as coisas são assim poéticas, são do imaginário. É muito simples, é só crer e ponto. Não tem problema, não tem dificuldade, não tem tensão. Você tem que apenas ter uma atitude de fé, e é isso que se espera de você. Tenha fé.
mesmo que você não creia, tenha fé. Esse é o argumento simplista. É o argumento que Lewis vai comparar ao argumento água com açúcar. O que é água com açúcar? Ansiolítico, calmante. Então, para quem enfrenta questões de fé e de crença, e aí começa a perceber que não consegue separar a razão da fé, e aí começa a questionar uma série de coisas no texto, começa a ficar desesperado. E aí o crente simplista, ele não consegue essa tensão, e aí ele quer se livrar logo da dúvida, e ele quer afastar isso logo. E aí é muito mais fácil você criar um espantalho do cristianismo e dizer que o cristianismo é muito simples, que Jesus falava por parábolas. Eu tenho uma coisa dentro de mim que nessa hora é o que Deus precisa me desenvolver em mim de domínio próprio. Porque quando alguém chega assim para mim e diz assim, Jonas, é muito simples, Jesus falava por parábolas, eu tenho vontade de pegar assim, vem aqui pela orelha, vem ler o texto aqui comigo. Leia aqui a parábola do semeador. Aí o fulano vai ler a parábola do semeador. E o semeador saiu a semear, parará, parará, parará. Está vindo agora, vê o próximo capítulo. E os discípulos não entenderam a parábola. Aí lê o próximo. E Jesus explicou a parábola. E aí Jesus explicando a parábola do semeador. Ou seja, não adianta a gente achar que a coisa é simplista. O cristianismo é simples. Mas não é simplista. Ele é simples, mas é profundo. E uma vida cristã simples vai exigir raízes. Uma vida simplista vai construir casarões sem fundamento. Só serve para aparência. É mera ostentação, mas não tem fundamento, falta fundamento. Cristianismo simples é cristianismo que constrói casa, edifica casas, mas com base em fundamentos sólidos, em fundamentos que a gente pode crer e pensar com profundidade. E esse é o desafio que eu queria apresentar a partir desse texto de hoje. Note que o texto que a gente acabou de ler mostra uma série de situações interessantíssimas. Não só esse texto que a gente leu, mas o texto que as nossas meninas leram hoje aqui. Você sabe que uma das questões mais interessantes é a questão da ressurreição de Jesus. E se a gente parar para pensar sobre a ressurreição de Jesus, uma das coisas que mais a gente vai perguntar é o seguinte, tá bom, Jonas, então eu não quero ser um simplista, mas eu também não quero deixar de lado a minha razão. Eu quero entender a ressurreição de Jesus. Note que a gente tem dois argumentos fundamentais aqui. Um é de que o túmulo está vazio. E o segundo é de que uma multidão de pessoas estavam ali e viram Jesus e presenciaram a ressurreição de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 15, você vai ver Paulo dizendo que ele, pelo menos na época dele, estou falando na época de Paulo, pelo menos 500 pessoas estavam ali, poderiam ser acessadas como testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, e o qual ele também se inclui como uma testemunha, porque ele tinha visto o Cristo ressurreto. E isso é muito interessante, porque este argumento é o argumento que muitas vezes a gente não leva em consideração. E a gente acha assim, puxa, esse argumento foi o argumento que a igreja inventou. A igreja inventou porque precisava desse argumento para ser o que ela é hoje. Esse tipo de reflexão é um tipo de reflexão que não nos leva diretamente para o texto. As primeiras coisas que a gente tem que pensar aqui é o seguinte. Primeiro, são as mulheres as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Vamos lá para aquela época. Se você quisesse fazer uma prova da existência de algo, ou você quisesse provar algo que precisasse de testemunhas, e você apresentasse mulheres como testemunhas, o seu testemunho já estava fragilizado. Porque o testemunho das mulheres não valia absolutamente nada no primeiro século. Mas o testemunho que abre a série de comprovações da ressurreição de Cristo Jesus são os testemunhos das mulheres. Essa é a primeira informação importante. A segunda informação interessante sobre a ressurreição é a seguinte: entre os judeus,
Só em círculos esotéricos, se acreditava na possibilidade da ressurreição do corpo. Mas não era na ressurreição de um indivíduo, na ressurreição do Israel de Deus. Havia um grupo, portanto, dentro dos judeus, que acreditava na possibilidade da ressurreição do corpo. Mas nunca de um indivíduo, sempre de um grupo. E note, é um grupo esotérico do judaísmo. Não bastasse isso, entre os gregos e os romanos, a ressurreição do corpo era exatamente um absurdo. Lembra lá em Atos, aquela passagem que Paulo vai pregar para os atenienses, e ele vai encontrar filósofos que são epicuristas e estoicos. E quando ele vai pregar para estes filósofos, ele vai pregar dois temas. Quais são os temas que ele vai pregar? Jesus e a ressurreição. Quando ele faz toda a construção do pensamento de que Jesus veio ao mundo, se tornou em carne, habitou entre nós, ele é o verbo encarnado, etc. E ele chegou na ressurreição, os filósofos começaram a rir de Paulo. Por quê? Eles tinham o seguinte entendimento, essa é a base do pensamento da visão de mundo romana e grega. O corpo é o sepulcro da alma. O corpo atrapalha a alma. A alma só vai ser feliz quando ela se livrar desse corpo na morte e se unir a Deus numa união mística, onde ela vai de fato conhecer a realidade tal como ela é, sem a prisão do corpo, sem o cemitério do corpo. Então eles entendiam que a morte era um passo superior, onde depois da morte o homem vai ficar numa posição elevada. Mas chega Paulo e vai dizer o que para eles? Que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e ele ressuscitou em carne e osso, e isso vai significar para eles um absurdo. Eu quero crescer na vida e você está me botando de novo para dentro de um corpo? Você está falando dessa ressurreição do corpo, o corpo é o que me estraga, e você está querendo me unir novamente ao corpo com a pregação da ressurreição? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que se eles quisessem fazer da ressurreição o marketing para começar a igreja, eles não iam conseguir muita coisa. Existe algo mais poderoso. Este algo mais poderoso que faz a igreja acreditar. Não poderia ser o discurso. E muito menos um discurso inventado nesse contexto. E por isso, a narrativa em torno de Tomé é fundamental. Olha o que acontece com Tomé. Jesus havia se apresentado às mulheres, se havia apresentado aos discípulos, mas Tomé não viu Jesus. E aí, quando a gente lê essa passagem, como é que a gente vê Tomé? O crente simplista demoniza Tomé. O crente simplista olha para Tomé e diz assim, não, a gente não pode ser que nem Tomé. Tomé é o cara da dúvida, é o exemplo da dúvida. Se a gente pudesse dar um montinho em Tomé, a gente daria. Porque Tomé falhou, Tomé duvidou do Senhor. Mas se você prestar atenção, a narrativa de Tomé não está aqui como uma perspectiva negativa em torno de Tomé. Isso é uma leitura que a gente pode fazer negativa em torno de Tomé. Eu quero oferecer uma leitura positiva de Tomé e mostrar para você que Jesus quer dar provas cabais de que Ele é ressurreto e de que Ele está com você. Mas essas provas, elas não serão provas que a gente espera como 2 mais 2 é igual a 4, como o todo é maior do que as partes, que a gente não pode negar, que a gente não pode ter absolutamente nenhuma dúvida. Note que a reação de Tomé é simples. Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Qual é a condição para Tomé crer? Saber que Jesus está vivo. Eu quero me dirigir a você que está hoje aqui e a você que está ouvindo a gente pela internet e que não consegue crer em Jesus. Talvez seja porque, em primeiro lugar, você não crê que Ele está vivo. É preciso acreditar
Em primeiro lugar, que Ele vive. Enquanto não tivermos a certeza de que Ele está vivo, a gente não vai conseguir crer nele. E esse é o ponto de Tomé. Tomé, ele não consegue crer, porque ele não consegue enxergar e saber e ter a certeza de que Cristo está vivo. Agora, note uma coisa no texto. Jesus está presente nessa hora? Sim ou não? Para os crentes, sim. Para os não crentes, não. Porque Jesus, obviamente, em carne e osso, Ele não está nessa sala diante de Tomé, mas Ele estava presente. Olha como isso está no próprio texto. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Como é que Jesus sabia? Se Jesus não estava ali, se de alguma maneira Jesus não estava ali, você acha mesmo que Ele não está aqui? Só porque você não está vendo? Você acha mesmo que Ele não estava ali só porque eles não estavam vendo? Você acha mesmo que Jesus não sabe o que se passa em seu coração? Você acha mesmo que Jesus não tem consciência e não sabe das coisas que estão acontecendo exatamente agora, nesse instante? Você acha mesmo que Jesus não sabe o que cada um de nós está pensando exatamente agora? Não somente aqui, mas em todo momento, em todos os lugares onde Ele está sendo celebrado hoje? Você só vai poder saber disso e crer nisso se diante de Jesus você chegar à conclusão que Tomé chegou. Quando Jesus aparece a ele e diz: toque em mim, o texto nem diz como aquela pintura do Caravaggio, sabe? Aquela pintura que está o cara, Tomé, duvidoso com o dedo, e aí o Caravaggio, com toda a técnica dele, faz o corte da lança, né? E está lá o dedo de Tomé, assim. A gente não sabe nem se ele colocou o dedo, né? Porque acho que diante de toda essa situação, o que estava diante dele já era suficiente para que ele pudesse logo em seguida fazer a sua confissão de fé. E a confissão de fé dele é a confissão mais poderosa que a gente tem, porque aqui começou o culto a Jesus como Deus. Aqui foi com a boca de Tomé que a igreja começou a olhar para Jesus e dizer: meu Senhor, mas também meu Deus. Então, note que, em primeiro lugar, Jesus poderia olhar para Tomé e dizer assim: rapaz, você está com dúvida? Então fique com ela. E vai embora, e deixa ele lá com a dúvida dele. Mas o que é interessante é que João quis mostrar nessa epístola que Jesus se preocupou com as dúvidas de Tomé. Em outras palavras, eu quero dizer para você nessa manhã, não há nenhum motivo para você ter vergonha de suas dúvidas. Mesmo porque Jesus se interessa por elas. Jesus, ele não vai afastar da presença dele aqueles que duvidam de sua existência, aqueles que duvidam de sua ressurreição, aqueles que não creem em sua ressurreição. Isso não é suficiente para criar um desinteresse em Jesus. Não pense você que não crê na ressurreição física, corpórea de Jesus. Não pense você que Jesus não está interessado em você, porque Ele está interessado em você com todas essas dúvidas, com toda essa tensão que você vive, com todo esse embate que você vive dentro de você sobre: será que eu creio, será que eu não creio? Será que isso não é uma atitude temerosa? Será que isso não é uma atitude não inteligente, irracional? Será que eu estou precisando sacrificar o meu intelecto para isso? Jesus, Ele está interessado em sua dúvida. E eu gostaria enormemente de fazer florescer nos crentes simplistas que ouvem essa mensagem a dúvida de Tomé.
Porque é essa dúvida que vai tirar você dessa aparente crença em Deus superficial, sem nenhuma atenção, onde as coisas são muito simples, onde as coisas não te colocam contra a parede. Meus queridos, o Evangelho de Cristo Jesus vai ser um desafio sempre para a tua razão. Mas em nenhum momento o Evangelho de Jesus vai ser um Evangelho que vai querer destruir a tua razão. Em nenhum momento Deus vai destruir a razão de Tomé. Quando Jesus se apresenta a Tomé e diz: Tomé, veja as minhas chagas e ponha o dedo nela, Jesus está dizendo: eu entendo como você funciona. Eu sei que você precisa entender isso. Eu sei que você precisa se certificar disso. E Jesus não nega certificar a Tomé o que ele precisa para crer. Jesus, ele não negou a Tomé as provas que Tomé queria para continuar crendo, ou para crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas uma coisa precisou acontecer com Tomé. Diante das provas que Jesus apresentou, diante das chagas de Jesus, Timóteo teve que dar o passo da confiança. O problema não é a dúvida. O problema é a dúvida ser o estágio último da tua vida e da tua caminhada. Tomé precisou, depois, diante de Jesus, de dar um segundo passo. O passo da superação da dúvida. A gente precisa conquistar a dúvida. E a fé, ela não vai poder ser exercida de forma legítima se ela não partir da dúvida. Portanto, não pense você que Deus vai olhar para você e dizer assim: olha, eu tenho algumas dúvidas, e aí um raio vai cair do céu e vai matar você e destruir você. Ele conhece bem as tuas dúvidas e Ele sabe por que você duvida. No entanto, Ele não vai querer que você sacrifique a tua razão. Ele não vai querer que você elimine a tua razão para crer nele. O que Ele vai querer de você é a humilhação da tua razão. Não é uma razão destruída, mas não é uma razão exaltada. É uma razão que é capaz de se curvar diante da revelação do Cristo ressurreto. Você já parou para pensar, e aqui a gente parte para a nossa conclusão de hoje, por que Jesus ressuscita com as chagas? Você notou que as mulheres não... por exemplo, Madalena não reconheceu de cara. Você notou que os discípulos no caminho de Emaús não reconheceram Jesus de cara. Notaram isso? Já viram isso no texto? Eles não reconhecem Jesus de cara. Mas por que as chagas permanecem? Por que Jesus volta com as chagas? Por que Jesus volta com as feridas? As feridas, elas, na vida de Jesus e no corpo de Jesus, elas são aquilo pelo que Deus quer ser reconhecido. Quando a gente olha para as feridas de Jesus, e quando Tomé olha para as feridas de Jesus, não são as feridas meramente uma prova de que Jesus ressuscitou, mas uma prova de que o amor de Jesus vence, de que o amor de Jesus venceu a morte. E é isso que atraiu milhões e milhões de pessoas ao longo da história. A fé de que o amor de Jesus vence a morte. E aí você diz assim: mas Jonas, o que isso fez de diferença na vida deles? Só mudou a visão de mundo deles. Imagine que uma pessoa como eles acreditava o seguinte: olha, morreu, a gente vai para o pó da terra e acabou. A ressurreição de Jesus está dizendo para você o seguinte: não significa isso. Não significa morreu e acabou. A ressurreição de Jesus, ela nos traz a esperança de que existe uma vida eterna, de que existe um além de tudo isso que a gente está vivendo. E por isso eu quero dizer para você que não acredita, por exemplo, na ressurreição de Cristo, você não vai ter condições de acreditar numa vida por vir, numa vida após a morte. Se você acredita que
A ressurreição de Jesus, ela é apenas simbólica, ela é apenas do seu imaginário. Então você vai ter que também acreditar que a vida eterna é uma coisa imaginária, que o céu é uma coisa imaginária, que o céu é uma coisa que a gente simplesmente é produto de nossa imaginação. Mas se você acreditar que Jesus ressuscitou de fato e de verdade, quando você perder alguém, você vai descobrir que você não perdeu para a morte. De que o amor de Jesus venceu a morte na cruz. E com Ele, todos os que morrem com Ele, vencerão com Ele a morte. É por isso, é por essa mensagem que a gente se reúne. Nós não nos reunimos porque a gente quer ouvir uma mensagem gostosinha de autoajuda. Do tipo, olha, você vai vencer. Porque tem gente que faz até melhor. Então a gente não viria aqui exatamente para isso, porque tem gente que faz melhor isso do que a gente, não é não? Então não é um discurso de autoajuda para dizer, olha, você precisa se olhar no espelho e dizer, você é o cara. Não é isso. Não é um lugar para a gente, tipo, tem umas pessoas bacanas, eu estou me sentindo tão sozinho, eu vou me reunir com essas pessoas porque eu estou me sentindo deslocado, eu quero ter um grupo social de pessoas. Também não é só isso, não é só isso. Mas o povo de Deus se reuniu em torno da fé em Jesus Cristo. E a gente não se reúne aqui porque a gente também tem todas as certezas do mundo. A gente se reúne aqui porque todas as vezes que alguém sobe aqui para trazer a palavra, você é desafiado a crer que o mundo não se esgota naquela dimensão material que você vive, de que a realidade do Evangelho te leva para um novo reino, um reino do porvir. Sem dúvida, a gente gostaria muito que as pessoas nos conhecessem por nossos feitos extraordinários. Mas se existe uma coisa pela qual Jesus quis ser reconhecido por Tomé, Ele quer ser reconhecido por nós hoje, é pelo seu sofrimento. Por isso as chagas e as feridas de Jesus permanecem até hoje. E quando você encontrá-lo um dia face a face, você verá essas chagas, porque elas estão lá. E é por intermédio delas que Jesus quer ser conhecido. Deus não quer, na pessoa de Jesus, ser conhecido como aquele que derrotou Satanás, mas Ele quer ser reconhecido, sobretudo, como aquele que foi transpassado por uma lança, que sofreu numa cruz, por amor de um povo, por amor de você. Por isso, diante da cruz, a gente só se sente constrangido e devedor. Não estranhe você se sentir devedor diante de uma mesa como essa, porque esse é o nosso sentimento diante de Jesus. Mas a maior de todas as sensações é saber que Ele venceu a morte. E que se Ele venceu a morte, e Ele está vivo hoje, e Ele ouviu as dúvidas de Tomé, isso significa que Ele também ouve as suas dúvidas quando você não entende o porquê, tanto sofrimento, e Ele existir. Como é que eu vou crer num Deus que existe diante de tanto sofrimento? Talvez essa dúvida que seja a dúvida que sustente muitos ateus na face da terra. Esta dúvida, diante da certeza da presença de Jesus, ela não se sustente. Por isso a pergunta é, Jesus está vivo? Curva a sua cabeça. Alguém poderia perguntar, Jonas, onde está Jesus hoje? E a gente poderia cantar que Ele está sentado à destra de Deus Pai, que Ele está reinando com Deus e que um dia Ele virá para nos levar para o eterno lar.
Mas a gente pode também dizer que Ele está aqui conosco, de que Ele escuta as nossas orações e de que Ele sabe quem nós somos. Por isso, você que tem vivido uma vida mergulhada em dúvidas, em questionamentos, e hoje, nesse dia de Páscoa, a Páscoa dos cristãos, o momento que a gente celebra a ressurreição de Jesus, tem se perguntado sobre a veracidade e a validade da ressurreição de Cristo. Eu queria desafiar você a não procurar evidências, porque podem ser que as evidências que você tenha não sejam suficientes, nem para confirmar a sua crença, nem para refutar a sua crença. E que a decisão em crer por Jesus, em crer em Jesus, ela na verdade deve ser fruto de uma vivência com Ele. E talvez o que você precise nessa manhã é descobrir que Jesus está contigo, de que Ele está vivo. E de que não importam as dificuldades, saber que Ele está vivo é saber que Ele está com você, onde quer que você for, onde quer que você andar. Se você sair daqui e for para um outro país, Ele ali vai estar com você. Se você estiver passando pela maior dificuldade que você passou em sua vida, estiver num hospital, se você estiver presa de uma falência, ainda assim Ele estará com você. E a pergunta é, qual é a vantagem de ter Jesus e de crer que Jesus está vivo? De que se Jesus está vivo, Ele escutou as dúvidas do teu coração, o teu desespero, a tua angústia e não conseguir mais crer. Você que tem passado por dificuldades e não consegue ver a mão de Deus e não consegue crer mais que Jesus está vivo, mas sente que ainda tem alguma coisa dentro de você que te chama para Jesus, que te chama para reflexão, eu quero convidar você a orar nessa manhã, a dizer: Jesus, deixa eu ver tuas chagas, deixa eu tocar as tuas pisaduras, porque se eu não tocar as tuas pisaduras, eu não vou crer. Eu preciso que o Senhor me mostre suas chagas, eu preciso que o Senhor me dê sinais de que o Senhor está vivo. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus não vai negar te dar esses sinais. Senhor, fala conosco nessa manhã, Jesus. Fala conosco.